Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra de áudio devocional. Aleluia! Para aqueles que vão ouvir através do canal no YouTube, peço aos irmãos, a todos que se inscrevam, curtam, deixem o like e assinem o sininho de todas, para que todos os vídeos que forem postados venham chegar em notificação, para todos poderem ouvir a palavra do Senhor. A palavra de hoje, em forma de áudio devocional, se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 18, que tem o tema Jesus aparece a Maria Madalena. Vai dizer assim no versículo 11: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso. Glória a Deus. Aqui a passagem está relatando sobre o terceiro dia. Nós entendemos que Jesus, num dia de sexta-feira, foi crucificado e passou-se o sábado e o domingo, como ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Aleluia, que assim como a serpente de metal foi levantada no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado também na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. O sinal de Jonas também foi esse, ao qual pediram ao Senhor um sinal. Ele disse: uma geração má e adúltera pede-me um sinal, mas não terão nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe e saiu de lá. Jesus também passou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. E aqui nós lemos que Maria estava do lado de fora, junto ao sepulcro, e estava chorando. Ela abaixou-se para o sepulcro, para entrar no sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, outrora anteriormente, um à cabeceira e outro aos pés. Aleluia. E disseram a ela: Mulher, por que choras?
Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Por que choras? Por que te preocupas? Por que te enfadas? Por que estás ansiosa, ansioso? Aleluia. Por que estás inquieto, inquieta? Não temas. Não é à toa que a Bíblia fala mais de 366 vezes a palavra não temas. O Senhor quer nos encorajar a não temer as coisas deste mundo, mas sim temer aquele somente que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, e é mais ninguém. Por que chora? Os anjos perguntaram a ela. E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. Aleluia. Na hora da dificuldade, nós infelizmente esquecemos das promessas do Senhor, esquecemos do que Ele falou. Ela, junto com os discípulos, esqueceram que Jesus falou que ao terceiro dia ressuscitaria. E por isso esse desespero, tanto choro, tanto pavor. Aleluia. Por isso que ela se desesperou, porque esqueceu da palavra de Jesus. Se Jesus falou que vai salvar o teu filho e você não está vendo nada acontecer ainda, não se desespere. A palavra dele vai se cumprir. Se Jesus falou que vai fazer e não aconteceu ainda, porque o tempo não chegou ainda. Há um tempo determinado, até para as promessas se cumprir. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Se recebermos a bênção antes da hora, aleluia, a gente pode até, aleluia, estragar ou perder ou quebrar, se for algo de móvel, não sei, se for um veículo, se for uma casa, pode perder, pode, aleluia, se precipitar e colocar os pés pelas mãos, mas na hora certa, Deus dá quando tiver preparado para receber e não perder mais aquela bênção, nunca mais. Aleluia. E ela se desesperou, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Mas temos que lembrar daquilo que Jesus falou. Se ele falou que vai salvar, ele vai. Se ele falou que vai libertar, ele vai. Mas temos que saber também se aquilo que ouvimos foi mesmo Jesus que falou, ou foi a carne de alguém falando, ou foi o inimigo falando na boca de alguém. Porque Jesus disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e falsos cristos, e que o espírito do anticristo estaria andando sobre a terra. Aleluia. Então temos que pedir muito o dom de discernimento, porque se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Ele disse que se passará céus e terra e tudo que existe, mas as palavras dele não hão de passar. Mas também tem condição. Para recebermos a bênção, temos que fazer a nossa parte. Para receber também o perdão de Deus, temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Se ficarmos só esperando ou murmurando, vai acontecer como aconteceu com o povo de Israel, que morreram quase todos, de 2 milhões de pessoas, só 2 conseguiram entrar na terra prometida, o resto todos morreram. Aleluia, só entrou 2 e os filhos daqueles que morreram. Então não podemos murmurar durante o processo, mas sim esperar com confiança no Senhor. Aleluia. Como diz o Salmo, se eu não me engano, 41. Esperei com confiança no Senhor. Com paciência também. Com paciência, na verdade, e também com confiança. Tem que ter confiança. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Mas tem que ter a paciência e aí a confiança. Aleluia. E a fé.
e a esperança de que Ele vai cumprir, porque Ele vai. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se ficarmos esperando só o Senhor cumprir e não fizermos nada, aleluia, em obediência à palavra dele, se não obedecermos a sua palavra, infelizmente não irá se cumprir. E toda promessa está conjugada, atrelada à obediência para poder ser cumprida. Aleluia. Deus prometeu a Abraão seu filho Isaque. E Abraão desobedeceu a Deus e teve um filho com Agar. Deus passou 13 anos sem cumprir, sem falar com Abraão. Depois que Abraão, creio que Abraão se arrependeu, que Deus voltou a falar com ele e cumpriu a promessa. Aleluia. Ela viu Jesus, mas não reconheceu. Não sei se porque o Senhor estava em um corpo de glória ou porque ela estava tão apavorada e desesperada que não reconheceu. Mas creio porque Jesus estava ali em um corpo de glória. Não dava para reconhecer que era ele. Aleluia. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Jesus perguntou a mesma coisa. O Senhor já perguntou nessa passagem 2 vezes: por que choras? Ele está perguntando para nós por que choramos, em vez de confiarmos nele, em vez de depositarmos os nossos problemas aos pés do Senhor, derramar as nossas ansiedades, preocupações, enfermidades, causas impossíveis, tudo aos pés do Senhor, porque todas as coisas ele pode resolver. E tudo é possível àquele que crê. E para Deus nada é impossível. Nada. O Senhor não disse só alguma coisa que é impossível para Deus. Ele está dizendo nada. Nada. A palavra diz que nada é impossível para Deus. E que tudo não é a metade. Não é isso é possível. Isso é aquele que tudo é possível para aquele que crê. Pelos olhos da fé, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus sabia o que ela estava procurando, que ela estava procurando por ele. Por que Jesus faz isso? Me recordo que quando o Senhor falou com o cego Bartimeu também, ele perguntou: o que tu queres? Ele sabia que o cego queria ver, mas Jesus quer ouvir de nós. Se tu está buscando a Ele, se você está buscando a Ele, diga para Ele: Senhor, estou te buscando, eu quero achar a tua face. Ele sabe que você está buscando, mas Ele quer ouvir de ti. O cego falou: eu quero ver. Ele disse: então veja. Aleluia. Ele sabe o que você precisa, mas também Ele quer ouvir você falar. É só ficar como muitos: o Senhor sabe do que eu preciso, eu não vou falar. Tem que falar. Ele quer ouvir da nossa boca, porque a Bíblia diz, isso vale para a questão do pecado e vale também para receber as bênçãos. Em Provérbio, que aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa com a boca alcançará misericórdia. O Senhor disse: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces, que não viram. Aleluia. Então Ele quer que a gente clame, Ele quer que a gente confesse com a boca, Ele quer que a gente peça: pedir, dá-se-vos-á, bater, e abrir-se-vos-á. Que aquele que procura acha, aquele que pede recebe. Então não é só ficar na mente ou ficar de boca calada achando que o Senhor vai fazer peça, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso advogado. Aleluia. É o nosso mantenedor, sustentador, é o nosso socorro, nosso refúgio. Tudo aquilo que a gente precisar de ajuda, o Senhor, de forma santa, Ele vai. Tudo aquilo que a gente precisar de ajuda, se for algo que é reto, que é digno diante dEle, Ele vai nos ajudar. Não vai ajudar em nada que for errado, mas em tudo que for correto, que for reto. Aleluia. Diante dos olhos do Senhor, tudo que for reto, que está na sua palavra, que Ele se agrada, se a gente pedir algo que agrada a Ele, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar, se for da vontade dEle. Mas se for algo que não agrada ao Senhor, que não é da vontade dEle, Ele não dá. Aleluia.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus chamou ela pelo nome e ela conheceu que era o Senhor. Jesus disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos e diz que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, antes da morte do Senhor na cruz do Calvário, era o Pai dele, o Deus dele. Depois da morte, ele nos deu esse direito de sermos filhos de Deus. Depois da morte dele na cruz do Calvário e ressurreição, e depois da ressurreição, ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus também e chamar o Deus que era Deus dele de nosso Deus também. Vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa maravilhosa ouvir isso da boca de Jesus. Nos chama, nos considera como irmãos e filhos do mesmo Pai, do nosso Deus e Pai. Aleluia. E assim como Ele é o Deus do nosso Senhor Jesus, Ele também é o nosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhe dissera tudo isso. Então Maria Madalena foi e deu o recado do Senhor. Os discípulos não creram, mas Jesus depois apareceu para eles e acabou toda a incredulidade. Então guarde essa palavra com muito temor, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém, graças a Deus.